mensagem para você. E hoje eu quero começar uma nova série de mensagens sobre o final dos tempos. E a mensagem de hoje é proteção espiritual, enfrentando falsos ensinamentos. Nessa mensagem eu vou falar sobre o final dos tempos, porque sabemos que estamos perto do final. A Bíblia diz de eternidade a eternidade. Deus está na eternidade e a eternidade vai começar. E nós estamos num tempo entre essas duas eternidades. E esse tempo ele vai fechar. E tem coisas que precisam acontecer. E é isso que eu vou estar ministrando nessas séries. Vou falar sobre a volta de Jesus, vou falar sobre a tribulação, sobre o arrebatamento, o casamento do Cordeiro e os eventos dos últimos dias. Porém, eu vou começar com o alerta mais importante de Jesus. Jesus falou: não sejam enganados. Então vamos ler uma das passagens mais importantes sobre o final dos tempos. Eu não vou ler tudo. Seja um bom estudante da palavra de Deus e leia esse texto. Esse livro não é para ficar na sua estante ou para você só carregar para a igreja, mas você precisa ler. E eu quero ler Mateus 24, 3 e 4. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos vieram a ele. Em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e dos tempos do fim dos tempos? Presta atenção. Os discípulos perguntaram 3 perguntas. Quando irá acontecer? Quais serão os sinais da sua volta e o fim dos tempos? O que Jesus falou? Vamos ler todos juntos? Tenham cuidado para que ninguém os engane. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Os discípulos vieram a Jesus. Estamos indo para o final dos tempos. E quais serão os sinais? O que vai acontecer? Então eles queriam saber essas 3 coisas. Quando vai acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Mas Jesus não respondeu isso. Ele falou: esse é o mais importante coisa que vocês precisam entender sobre o final dos tempos. E Jesus explicou bem claro: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Esse é o aviso mais importante. Tenham cuidado para não serem enganados. Não sejam enganados, porque os falsos profetas virão. Se você não sabe, leia. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala 4 vezes sobre isso. Sobre a questão da gente ser enganado, sobre sermos enganados. E se você ler o Novo Testamento, todos os escritores do Novo Testamento, com exceção de Tiago,
todos eles falaram sobre a volta de Jesus e sobre os enganos dos falsos profetas. E Jesus nos falou para não sermos enganados. Jesus deu esse aviso é porque eu e você podemos ser enganados. Se Jesus avisou isso, não fala, pastor, está tudo bem comigo. Vamos ler outra passagem. O que Paulo falou sobre engano? Esse é um aviso para mim como líder. Atos 20, 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, líderes e pastores. Sejam pastores da igreja, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar vocês com lágrimas. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com uma igreja que ele fundou. E ele diz, por 3 anos, meus queridos irmãos, eu avisei vocês sobre os falsos líderes que viriam e eles nos enganariam, tentariam enganar os eleitos de Deus. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu estou protegido. Eu não vou ser enganado. Vai ficar tudo bem. Porque aqui diz que falsos profetas vão entrar na igreja. Você vai falar, pastor, não tem ninguém falso aqui, eu estou protegido. Você está errado. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos pastores e líderes que não são seus pastores, mas eles estão dentro da sua casa, falando com você. Você não está só ouvindo o seu pastor. E Paulo falou, muitos vão se levantar para distorcer a verdade e tirar os discípulos da verdade. Queridos, hoje em dia, falsos profetas não precisam entrar na igreja. Eles não precisam vir aqui. Porque os falsos profetas, eles têm acesso à sua mente. Eles têm acesso a você, à sua mente. Porque eu sei que você não ouve só a mim. Por isso que eu estou dizendo, você não está protegido. E o problema com engano muitas pessoas acreditam às vezes que eles estão certos, mas às vezes eles estão sendo enganados. As pessoas ouvem as coisas e eles falam, não, eu sei a verdade, tá tudo bem. E isso é assustador. Então as pessoas se auto-enganam. Vamos ler mais
Mateus 24, onde fala que vai aumentar os enganos nos últimos dias. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Estamos vivendo nos últimos dias, sem dúvida alguma. Estamos próximos do final. Jesus está voltando. Nossa redenção está chegando. Esteja preparado. E no final dos tempos, Jesus disse: muitos serão enganados. Jesus disse, não foi o pastor que disse. O apóstolo Paulo disse. Os escritores do Novo Testamento também nos alertaram sobre isso. Somente Tiago que não disse isso. E vamos ler o que o apóstolo Paulo falou também sobre engano. Vamos ler juntos. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Corinto. E ele disse: estou zeloso por vocês, porque eu preparei vocês como uma virgem para Jesus, como uma noiva virgem para Jesus. Eu trabalhei duro para isso, para que vocês possam se casar com Ele. E uma das minhas mensagens também será sobre o casamento do Cordeiro, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Então você tem um compromisso com Jesus, porque Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Aqueles que são fiéis, que estão noivos, vão ser tomados. A Bíblia diz: um estará dormindo numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O que isso significa? Eu preciso traduzir para você. Marido e mulher dormindo na mesma cama, um será levado e outro ficará para trás. Dois estarão trabalhando,
Um será trabalhando, outro ficará. Mas eu vou falar sobre isso outro dia. Mas Apocalipse fala sobre esse casamento. Vamos ler juntos. Alegremo-nos, exultem e demos-lhes a glória, porque a hora das bodas do Cordeiro chegou e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Naquele dia, Jesus levará a sua noiva. Ele vai tomar a sua noiva. E todos nos regozijaremos e estaremos na presença dele. Mas agora, a gente só está noivo dele. A celebração do casamento ainda não aconteceu. E a gente tem que estar preparado para o arrebatamento, para que possamos fazer parte desse casamento, dessa celebração. O apóstolo Paulo, ele falou que a gente pode ser corrompido desse compromisso com o Senhor Jesus. No verso 3 de 2 Coríntios 11, fala assim: temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a sua mente seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele disse: eu temo que a sua mente será corrompida. E o que isso significa, pastor? Talvez você está preparado agora, mas não preparado mês que vem, porque sua mente pode ser corrompida. O processo que nos leva para infidelidade é uma corrupção que acontece na nossa mente. Enganos vão entrando. Por isso que eu estou te avisando. Tenha cuidado para vocês que ouvem pastores, outros pastores, principalmente na internet. Eles não entram aqui na igreja, mas eles te ensinam na sua casa. Eles têm 100% acesso à sua mente. O que aconteceu com a Eva pode acontecer com você. Eu quero explicar hoje sobre algumas doutrinas que têm entrado na igreja e eu fico admirado, assustado com o que a igreja tem ouvido. Tem alguns ensinamentos, não vou mencionar pastores, mas a doutrina eu tenho que ensinar. Vou mencionar doutrinas que têm entrado na igreja. Tem um ensino que ele parece tão lindo. Ele vem dos calvinistas. E tem pastores que falam muito bem sobre o calvinismo. E para mim essa é uma doutrina perigosa. Essa doutrina, ela remove a responsabilidade de nós, homens. Pois fala que é Deus quem escolhe a pessoa. É Deus quem escolhe o salvo. O que isso significa? Se Deus te escolheu, você será salvo. E aqueles que não são salvos, porque eles não foram escolhidos por Deus. E se eles não foram escolhidos, eles estão destinados ao inferno.
E você vai ouvir essas doutrinas todos os dias na internet. E ela parece bonita. Como que Deus pode escolher pessoas? E como Deus pode enviar pessoas para o inferno? Essa doutrina fala que você é responsável pelo seu pecado, mas aí Deus não te escolheu. Aí fica um engano, porque a pessoa pensa que ela não foi escolhida. Mas você fala assim, mas está escrito, tem uma passagem na Bíblia que fala que eu fui predestinado. Eu estou estudando a Bíblia tem 40 anos. Deus predestinou todos nós para a salvação. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ele, você foi predestinado para a salvação. Mas o que eu creio, todos são predestinados. Aquele que está lá no pub bebendo, ele foi predestinado. As prostitutas, talvez está lá vendendo o corpo dela agora. Deus ama ela e predestinou ela também para ser salva. Deus predestinou todos. E eu vou mostrar para isso para você em 1 Timóteo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e que tenham conhecimento da verdade. Esse é o desejo de todos, que todos sejam salvos. Mas você tem que ir lá e falar para ele, e você não vai ficar sentado esperando a pessoa. Isso é uma mentira terrível, que a gente fica achando que as pessoas que vão ser salvas vão chegar, e muitos pastores pregam isso. Uma outra doutrina que vem também do calvinismo: uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi salvo, não preocupe. Se você foi salvo, você está salvo eternamente. Eu sou salvo e eu creio na minha salvação, mas o ponto não é isso. Jesus disse: aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Que talvez a sua mente no final pode se corromper. Talvez hoje você está bem com Deus, mas no mês que vem você pode abandonar sua fé. Você pode voltar e amar o mundo mais do que a Deus. Essas doutrinas e outras são o que você às vezes escuta na internet por esses pastores. E ela parece bonita. Tem também versões de Jesus sendo pregadas no mundo. E algumas dessas estão infiltrando na igreja. Por exemplo, o movimento da nova era. Não tem como eu ir tão profundo, mas esse movimento da nova era tem sua versão de Jesus. Jesus é muito legal. A teologia da libertação ensina que a tarefa dos cristãos é resolver os problemas dos pobres, justiça social, eliminar a riqueza e estabelecer uma nova ordem política. Jesus nunca fez isso. Ele teve compaixão pelos pobres, mas ele nunca pediu para instituir uma ordem social pela força. Por quê? Porque o reino dele não é desse mundo. Viva por algo melhor, não por esse mundo. O processo de tentar trazer o reino de Deus à força é uma negação dos ensinamentos de Jesus. Outra doutrina. Eu não quero falar de pastores, mas não importa o seu país, se você for na internet, você vai ouvir esse pastor, porque
em que Ele faz como que uma massagem na sua alma. E Ele fala sobre a graça de Deus. Essa doutrina é conhecida como a permissiva graça, super graça, que é a graça que nos habilita a pecar. Deus tem graça para você, não preocupe, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Pecado não tem problema, tem graça para você, Deus é misericordioso. Hoje, muitos pregadores dizem: Deus te ama incondicionalmente. Você já ouviu isso? Deus te ama incondicionalmente. Olha, não é assim. Deus te ama, mas condições para você seguir Jesus. Jesus diz: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tem condições. Isso é um evangelho falso. E muitos de vocês às vezes não discernem e vocês vão aceitando essas mentiras na sua mente. Jesus chama você como você é, mas você não pode ficar como você está. Você pode vir para Jesus. Eu disse, não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você está fazendo hoje, vem para Cristo. Mas você tem que arrepender dos seus pecados. Você pode sair, você tem que parar de dar lugar às suas fraquezas da carne. Como Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério: onde estão os dois que te acusaram? Onde estão aqueles que te acusaram? Jesus falou: eu não te condeno, mas disse: mas vá e não peque mais. É claro, o evangelho é claro. Precisamos arrepender dos nossos pecados e abandoná-los também. Deus nos aceita como somos. Deus te ama, Ele te ama, isso é certeza. Mas precisa de transformação. O Espírito Santo, e o Espírito Santo nos tem poder para te transformar. Eu não mudo a mim mesmo. Eu já tentei. Mas o Espírito Santo tem poder para nos transformar, para sermos pessoas, sermos como a noiva de Cristo. E aí essa noiva será arrebatada. Estaremos com o Senhor. Vamos ver uma imagem dos últimos dias em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda Timóteo 3, de 1 a 5 diz assim: Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também dessas pessoas. E ele começa com esse texto, com essa frase. Mas você precisa saber disso. Em outras palavras, tenha certeza disso. Esteja consciente do que está acontecendo. Marcos diz: isso vai acontecer.
nos últimos dias, antes do final dos tempos, coisas terríveis acontecerão. Porque o problema é o caráter dos seres humanos está degenerando. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo conosco. Tem 18 aspectos do comportamento humano que as pessoas exibirão. E a coisa pior é que as pessoas vão ficar amando a si mesmas. Haverá um amor por si mesmo. Segundo, amor do quê? Ao dinheiro. As pessoas nascem de novo, mas os bolsos dele nunca. O bolso é porque eles têm amor ao dinheiro, eles não têm coragem de dar. Então haverá amor a si mesmo, amor ao dinheiro, e terminará com amor aos prazeres. Se a gente olhar aqui para a Europa hoje, nossa cultura, esses 3 elementos direcionam as pessoas. Olhe para você. Amor a si próprio, amor ao dinheiro e amor aos prazeres. Não é isso? Talvez você esteja pensando, mas pastor, esses aspectos aí parece mais das pessoas lá de fora da igreja. Infelizmente, não. O apóstolo Paulo estava falando aqui. Ele escreveu essa carta para uma igreja. Porque você vê lá no versículo 5. Eles têm uma forma de Deus, mas eles negam o poder dele. Você sabe o que é isso? Sabe, aqui na igreja todo mundo é piedoso. Eu quero ver você em casa. Como você conversa com a sua esposa, no seu trabalho, como que você cuida de dinheiro, como que você fala com o colega de trabalho. Essas pessoas podem ver Jesus na sua vida quando você está relacionando com elas? Tem pessoas na igreja que eles declaram serem cristãos, mas o caráter delas é totalmente deteriorado. Eles manifestam fé, mas negam o poder que pode mudar as pessoas. Eles não se preocupam. Então tem um alerta para cada um de nós aqui, porque a gente declara que é cristão, mas muitas vezes a gente está sendo cheio de egoísmo. Amor ao dinheiro e aos prazeres. Talvez você não bebe, porque alcoolismo destrói as pessoas. Talvez você não tenha esse vício. Talvez você já parou de fumar. A gente sabe que cigarro não é bom, a bebida não é bom. Você não usa drogas mais, mas você está vivendo para você mesmo. A sua vida nega o poder do Evangelho, que a Bíblia diz que não é para a gente viver para nós mesmos. E Deus nos fala: não se ajuntem com essas pessoas. Na Bíblia está dizendo: não gaste seu tempo com essas pessoas. Não fica muito tempo com pessoas egoístas. Mais tempo você dá para eles,
mais egoístas eles vão ficar. Então Paulo fala, cuidado, não relacione com essas pessoas. Não estou falando para você abandonar seus amigos. Eu te falo, se eles são incrédulos, fale com pessoas incrédulas. Alerte elas, fale da palavra de Deus. Mas se às vezes eles não estão ouvindo, vá para outra pessoa. E eu quero estar encerrando com essa pergunta. Como você pode evitar cair nesse engano? E eu quero te dar algumas dicas, algumas direções. Primeiro, a igreja não foi a ideia de um homem. Jesus morreu pela sua igreja. Essa igreja não pertence a mim. Eu não morri por essa igreja e por nenhuma outra. Mas o Espírito Santo põe nós como aqueles que cuidam, supervisores, pastores, para cuidar daqueles que estão. Mas a igreja não é minha. E eu não posso fazer o que eu quero com você. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. E eu tenho essa responsabilidade, essa grande responsabilidade. Eu quero te alertar, cuidado para não ser enganado. E como você pode evitar ser enganado? Jesus prometeu, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Então a questão é, você tem que estar conectado com a igreja. Eu fui salvo, liberto e ensinado pela igreja de Cristo e meus líderes. Quando eu estava perdido, quem me ajudou foi a igreja, o corpo de Cristo, e meus pastores e meus líderes. Mas você vai falar, o que é a igreja então, pastor? A igreja não é um prédio. A igreja são as pessoas. É a família de Deus. É a família espiritual. E é um lugar onde você pertence. É um grupo de pessoas batizadas que estão comprometidas com uma igreja local. Muitas pessoas vêm à igreja, mas eles não se ligam à igreja. Você consegue entender o que eu falei? Muitos vêm, mas não se conectam. A igreja, queridos, não é uma religião. Ela é o corpo de Cristo. E você tem que estar conectado. E essa conexão espiritual traz proteção espiritual. Toda pessoa precisa estar totalmente conectada à sua igreja local. Ouvir seus líderes. Lembre-se de uma coisa. Nessa Bíblia não tem igreja online. Não tem pastor online. Talvez você está ouvindo pastores online. Quando você precisar do funeral, aí você chama ele então para fazer seu funeral. Estou te seguindo. Quando você precisar de um líder para ungir com óleo, chame o líder da igreja, ele vai ungir você com óleo. Queridos, a igreja é algo pessoal. Mas hoje em dia, as pessoas falam, eu tenho uma igreja. Mas o apóstolo Paulo falou,
Eles tentam ter seguidores, mas aí você começa a seguir algo que não é real. Eu te pergunto, quem está cobrindo a sua vida? Você tem um pastor, um líder? Ou você é uma ovelha sem pastor? Para quem você presta contas da sua vida? Nessa igreja aqui, eu não tenho como visitar a todos, mas você sabe, na igreja primitiva, eles se reuniam no templo e nas casas. E é isso que a gente faz. A gente reúne aqui e nas casas. A gente tem as células, ou os grupos pequenos. E é assim que a gente cuida da igreja. Talvez você não me tenha, mas você tem o seu líder. E eu ajudo os líderes para que eles possam te ajudar. Se você ainda não está ligado à igreja aqui dessa maneira, a Fabiana e eu não posso estar com todos vocês ao mesmo tempo. Mas quando você está ouvindo os seus líderes, você está me ouvindo, porque eu estou ensinando a eles. Então seja aberto, seja sincero e fale a verdade com seus líderes. E é assim que a gente poderá ser conectado e você não será corrompido e cairá em falsos ensinamentos. Não perde o contato com as pessoas da igreja e se envolva o máximo que você puder nas reuniões da igreja. Não perca os cultos e as células. Não perca. Às vezes, quando o sol está brilhando, o povo some da igreja. Já percebeu? O sol tá bom, é melhor ir para a praia. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Se você está conectado com a igreja, com seus pastores, isso é proteção espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu me preocupo com vocês. Eu ensinei vocês dia e noite para que vocês não sejam enganados. E eu não quero que vocês sejam enganados. Para terminar, eu quero te lembrar, você precisa dessa proteção espiritual. Mas o que acontece conosco? Às vezes as pessoas vêm à igreja, eles começam bem, eles ouvem tudo, e depois de alguns anos, eles acham que eles sabem mais que os pastores e os líderes. As pessoas vêm, ouvem, e depois eles falam: eu sei mais do que vocês. Mas eu quero te desafiar para que você não seja enganado por esses ensinamentos errados. Seja conectado com a igreja, com a célula, com os cultos. Busque Deus intimamente com oração e medite na palavra dele, a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Eu comecei minha vida espiritual com pastores, não foi com pastores online. É bom que naquela época não tinha internet. Sabe quem me ensinou? O Espírito Santo. Os pastores, os líderes e o Espírito Santo. Mas hoje em dia as pessoas estão recebendo mensagens na mente delas
estão sendo enganadas. Peça a Deus, Espírito Santo, revele a tua palavra a mim. Você está estudando a palavra de Deus? Como você lê a Bíblia? Eu leio um versículo por dia. Aí eu abro a Bíblia. O primeiro que cai. O Senhor é meu pastor. Deus falou comigo. Isso não é falar, é ouvir Deus. Se você comer 1 grão de arroz, você pode ficar satisfeito? Se você só comer um feijãozinho, a gente tem que ler capítulos da Bíblia. Gaste tempo na presença dele. Reconheça que o engano existe. E temos que nos proteger contra ele. Engano existe e você precisa tomar cuidado. Você pode ser enganado. Então, a maneira de não ser enganado é ande com aqueles que estão te alimentando e se submeta a esses líderes. Se você cometer um erro, seja sincero a Deus. Peça perdão de pecados. Se você pecou contra alguém, peça perdão para essa pessoa. Você lembra, Judas e Pedro erraram. Judas traiu e Pedro negou Jesus. O que aconteceu com Judas? Ele se enforcou porque ele não acreditou na possibilidade de restauração. E ele não se humilhou. E aí ele perdeu a vida dele. Mas Pedro negou a Cristo. Mas ele foi perdoado. Ele chorou amargamente. Feche os seus olhos. Talvez você tenha que ir até o Senhor e dizer a Ele: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Talvez você está aqui nessa igreja, você ainda não foi salvo. Se você morrer hoje, talvez você vai ser perdido o resto da sua vida. E se você não aceitar Jesus, haverá um problema na sua vida. Eu te desafio. Fala: Senhor, eu quero viver como uma pessoa que realmente acredita na tua palavra. Talvez você tenha sido egoísta. Talvez você tenha preocupado só com dinheiro, só correndo atrás de prazer, ou desrespeitando seus líderes, seus pais, autoridades. Por favor, ore, peça perdão ao Senhor. Tem restauração para todos nós. Deus nos ama e Ele quer nos restaurar, nos dar perdão. Levanta sua mão.